Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o André e sejam bem-vindos ao canal Valor Libertário, trazendo aqui mais um Valor Cash aqui com meu colega também de canal, o Naldo Corrêa. Se apresenta aí, Naldo. Pessoal, tudo bom com vocês? E também estou com o nosso querido convidado aqui, ele que tem um canal aqui sensacional, um canal muito didático, que tem o quê? Pouquíssimo tempo, já é um canal que já tem um conteúdo muito interessante, que é o canal Ancapsu. E estou com ele aqui, com o dono do canal, o Peter. Fala aí, Peter. Você apresenta um pouquinho pra gente aí, por gentileza. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, eu sou um advogado aqui do Rio de Janeiro, trabalho na área de advocacia há algum tempo. Peter não é o meu nome verdadeiro, tá? Todo mundo sabe disso. Mas a ideia é que, por motivos comerciais, por motivos de negócio, por clientes que eu tenho, eu prefiro me manter anônimo. Eu tenho 40 e poucos anos, moro no Rio, trabalho com advocacia, como eu disse. Certo. Peter, deixa eu começar falando. Boa noite, pessoal. Gente, o Peter é um cara sensacional, assim, o trabalho que ele tem feito, a maneira simples e didática como ele tem passado os vídeos, inclusive, vou parabenizá-lo ao vivo, né, por ter nos passado em número de inscritos. Não sei se você sabe, André, mas ele já passou a Já gente. passou. Ah, não, tudo bem. Mano, o canal dele também é sensacional, velho. Ele tem Merece, o quê? merece tudo. Não, Quanto mais todos os vídeos dele tem uma qualidade assim absurda de conteúdo. Então, sem comentários. Merece bem mais do que isso, velho. É um dos Uhum, canais merece preferidos do realmente. Capismo hoje. Quanto mais gente curtindo o libertarianismo, divulgando, melhor, né? Não tem porquê. Pois é. Exatamente. Peter, fala, gente, como você conheceu o libertarianismo e qual foi as suas primeiras impressões? Olha, eu sempre fui liberal, tá? Sempre acreditei que o Estado era maior do que deveria estar. Sempre acreditei que regulação estatal é uma coisa ruim. Até a própria CLT é uma coisa muito ruim. Mas eu sempre fui liberal, assim, nunca conhecia, né, o anarcocapitalismo em si até 2013. Em 2013, vocês lembram, houveram uma série de protestos em junho, julho, aqui no Rio de Janeiro. Eu participei de Sim. algum desses protestos. E nessa época, um amigo meu me apresentou o Partido Novo, aqui no Rio. O Partido Novo estava fazendo algumas palestras aqui, explicando como é que funciona e coisa e tal. Ainda estava em processo de ser regulamentado. E daí eu participei de algumas palestras do Partido Novo, né? Acabou que eu me tornei, eu sou um filiado ao Partido Novo hoje. E lá eu conheci um monte de gente dessa área, de libertários, né? É verdade que o partido em si tem uma visão um tanto mais contida, mas tem muita gente lá dentro que é sim libertária, anarcocapitalista e coisa e tal. E aí, conversando com o pessoal, eles me passaram links, me passaram livros e coisa e tal, a Ética da Liberdade do Rothbard, e eu comecei a estudar esse assunto. Lógico que levou um tempo, né? A gente, é normal da pessoa, você naturalmente leva um tempo para mudar a sua posição política, mas eu comecei a estudar, coisa e tal, e eu posso dizer que 2014, início de 2014, eu já me considerava um anarcocapitalista. Ou seja, levou um trabalho assim de mais ou menos um ano para amadurecer as ideias. Mais ou menos É, isso? exatamente, alguma coisa assim que levou que você começa com aquela ideia, né, de que, por exemplo, um caso que eu comento sempre é a questão da liberdade de expressão. Eu, num primeiro momento, achava assim, poxa, esse negócio de liberdade de expressão absoluta é um absurdo, né? Porque você pode ferir a propriedade de alguém por, sei lá, falar mal de uma loja, falar mal de uma pessoa, e isso está ferindo aquela pessoa, isso seria uma coisa absurda. Aí você começa a ver os argumentos do anarcocapitalismo, né? Começa a perceber que realmente faz todo sentido. A visão que as outras pessoas têm de você não pertence a você. Então, Isso é realmente, não tem verdade. por que haverem crimes contra a honra, contra injúria, difamação, calúnia, esse tipo de coisa. Não há por que existir esse tipo de crime. Isso foi uma coisa que levou um tempo para eu superar, por exemplo, né? São aqueles É uma das famosos partes crimes mais sem difíceis. vítimas, né? Uhum. Isso e a propriedade intelectual, né? Também, André, podia fazer uma pergunta para ele aí, para a gente ver como é que fica? Peter, Estado você mínimo. faz advocacia, né? Você é um advogado. Como é lidar com essa questão também de ser advogado, você trabalhar num ambiente
bem estatista, né? Desde a formação já é uma coisa bem, digamos, estatista, né? Aquela coisa bem pró-Estado, culto, digamos, às instituições do Estado, e você se declarar praticamente anarcapitalismo, você fazer uma ruptura de todo esse sistema praticamente do Estado. Como é essa relação de também você ser advogado, trabalhar de advocacia e também de ser anarcapitalista? Pois é, como eu disse, a justiça, o direito, ela é uma coisa que prescinde o Estado. Tá? As pessoas têm essa impressão que o Estado é a fonte do direito, é o Estado que cria as leis, esse tipo de coisa, mas na verdade o direito é uma coisa mais fundamental que isso. É uma coisa inerente à sociedade humana, ou seja, é uma necessidade humana, né? No momento que você vive em sociedade, você tem conflitos, não há como evitar isso. E é preciso que existam mecanismos para resolver esses conflitos. O que o Estado fez foi se apossar disso. Ele disse, não, isso aqui sou eu que faço. E criou esse negócio de lei, coisa e tal, tribunal estatal, essa besteira toda. Então, assim, não há, em princípio, nenhuma contradição em ser advogado anarcocapitalista, porque, como eu disse, direito é direito. Muitas das ações que eu tenho, aliás, isso é uma característica minha, eu gosto muito de trabalhar com conciliação. Muita coisa eu resolvo negociando antes de entrar no tribunal. Isso é uma coisa fundamental. E isso é o trabalho real do advogado, é a conciliação, é a negociação, é chegar num acordo comum entre as partes para resolver um conflito. É inevitável, na minha profissão, eu tenho que usar tribunais, né, estatais, é inevitável hoje em dia, cartórios, essa coisa toda, um inferno completo, quem lida com isso sabe como é que funciona. Exasperante essa coisa do funcionário público, de ficar ali, do cara realmente, ele não tem que correr atrás de nada, não tem que se esforçar, não tem que fazer nada. Oi, desculpa. Motivo para tentar fazer nada positivo, tanto para a eficiência do trabalho, né? Veja, isso não é 100% dos funcionários não, tá? Você reconhece que tem gente que se esforça e coisa e tal, que são interessados, que correm atrás, mas a verdade é que nenhum deles tem responsabilidade. Assim, eles não precisam daquilo, eles não precisam atender você adequadamente para receber o salário no final do mês, eles vão receber de qualquer jeito. Então, realmente, é uma coisa exasperante. E, lógico, eu não preciso nem dizer isso para vocês, mas a maioria dos advogados é socialista, esquerdista ao extremo, né? Sim, sim. Isso acaba influenciando de maneira bem forte, bem determinante na formação de uma pessoa que está fazendo advocacia, né? A pessoa que está na faculdade, na universidade. Você acha que por exemplo, boa parte das universidades que de advocacia acabam fazendo muito aquela propaganda pró-estatismo, pró-socialismo? Olha, eu acredito que sim, tá? Isso é uma comum em todos os cursos no Brasil, né? Sempre há uma tendência mais esquerdista nos professores. A Faculdade de Direito não é uma exceção, ela tem sim uma tendência para a esquerda, uma tendência grande para a esquerda. A faculdade que eu fiz, eu dei a sorte de pegar alguns bons professores que tinham realmente uma visão mais liberal, que fizeram questão de ressaltar toda essa parte de que, gente, direito não é só Estado, né? O direito é uma coisa anterior que já existia, que o Estado se apossou daquilo ali. Mas é lógico que também você, como advogado, dá para perceber isso, assim, você vê que o Estado não é 100% do seu trabalho, não é essa coisa completa, né? Ele que se apossou dessa coisa, não é que a coisa dependa do Estado. Peter, uma coisa que eu queria muito que você falasse é que você, como advogado, tem realmente um conhecimento integral, não diria integral, mas um bom conhecimento da questão de leis e do ordenamento jurídico como um todo. Eu tenho visto uma crescente falácia sobre o imposto não ser roubo dentro de um ordenamento jurídico, que as pessoas que estão dentro dele concordam ou seja, as pessoas que eu falo no sentido de os líderes da democracia. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e mostrar como essa ideia de ordenamento jurídico não caracterizar o imposto como roubo é apenas uma falácia. Pois é, a questão toda do imposto é como você colocou, né? Ela é algo que foi imposta para a população. Em momento algum te perguntaram se você aceitava pagar impostos, né?
E veja, mesmo que por hipótese você dissesse que não, em algum momento do passado você aceitou o imposto, então agora você tem que aceitar para sempre. Olha, contrato não é assim. Contrato sempre tem cláusula de saída. Mesmo que, por hipótese, alguém tenha aceito lá atrás, aceitar alguma coisa para o resto da sua vida, para toda a sua vida, que você vai ter que pagar imposto, é simplesmente absurdo, não cabe em qualquer princípio jurídico de maneira alguma. Veja, essa história toda do Estado, como eu falei, né, a ideia é contrária. O Estado se apossou da lei, se apossou do direito. O Thomas Hobbes, que criou essa teoria de que o Estado seria uma coisa importante para a população e que isso justificaria o Estado, ele estava na raiz, lá na monarquia britânica, né, quando houve a queda do Charles I, a morte do Charles I, o cara, ele brigou muito contra isso porque ele queria viver na monarquia, ele era um estatista, então. E ele inventou essa história de que o Estado tem uma função, que o homem sem o Estado regrediria ao estado de natureza, seria uma bestialidade, um brigando contra o outro, um matando o outro. Então que o Estado seria impossível, a sociedade seria impossível sem o Estado, e que então é mais natural que, uma vez que tenha que existir o Estado, que se cobre uma contribuição das pessoas. Acontecem dois erros aí. Primeiro o Estado não é necessário. O Estado é até uma solução razoável em algumas situações. Eu expliquei isso em alguns dos vídeos lá do canal, que no momento que você tem realmente uma restrição no fluxo de informação, realmente há necessidade de haverem centros de informação, pessoas que detêm informação do grupo. Eu expliquei isso no vídeo Custo de Transação e no vídeo o que é o anarcocapitalismo é uma utopia. E o problema todo consiste basicamente na seguinte situação. Se você vai fazer comércio com outras pessoas, você precisa ter uma base de confiança com essas outras pessoas. Você faz negócio com seu irmão, você, tá aqui a mercadoria, ano que vem você me paga, não interessa, a gente que você conhece, não tem problema. Mas para você fazer negócio com estranhos, você precisa ter uma base de confiança. Isso é natural, não quer dizer que tem Estado ou não tem Estado. O que o Estado provia era isso, era essa base de confiança para você fazer negócios com estranhos. E isso era uma coisa que realmente fazia sentido na época que você não tinha informação barata e abundante como a gente tem hoje. Hoje em dia isso não existe mais. Então, hoje em dia você tem informação sobre tudo. Você vai pegar o motorista do Uber, você sabe quantas estrelinhas ele tem, se ele é um cara bom, se ele é um cara ruim. Você vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, você vai saber se a reputação do cara é boa, é ruim. Enfim, informação hoje em dia não é o problema. O Estado hoje em dia não tem mais absolutamente nenhuma função. E mesmo que por hipótese... Sim. Só complementando aqui, uma coisa que é interessante que você falou, realmente, se alguém assinou um contrato X na época X, não significa que eu, que não sou participante desse contrato, seja obrigado a pagar o mesmo imposto que um cara que aceitou. E é isso que muitas vezes essas pessoas não entendem, que o meu direito, a minha liberdade, não está atrelado às escolhas de um terceiro que concordou ou não. E é isso que muitas vezes eu tento explicar para as pessoas e as pessoas não acabam não captando a ideia de que a individualidade supera qualquer tipo de coletividade. Vou tentar explicar um pouquinho mais essa noção para as pessoas, da sua forma brilhante de explicar. Exato. Então, ou seja, não só o Estado ele não é necessário, como mesmo que por hipótese ele quisesse existir, é injusto que ele obrigue as pessoas a fazerem parte dele. Ou seja, em momento algum, você é convidado a perguntar, sei lá, a escolher se você quer ou não participar do Estado. Em momento algum você faz isso. Você é obrigado a isso. Você, por força, você é obrigado a isso. Eu não quero tirar minha identidade. Cara, mas se não tirar sua identidade, vai ter um guarda que vai te impedir de fazer um monte de coisa. Então, não tem jeito. O Estado realmente é um mecanismo de opressão nesse sentido. É uma máfia, né? Ele cobra a famosa taxa de proteção. Então, veja... o Estado poderia cobrar de quem o usa, e veja, o Estado cobra taxas. Por exemplo, quando você entra com um processo no judiciário, você paga uma taxa de justiça. E isso está ok, porque em tese você está usando um serviço do Estado, é uma coisa voluntária, né? Você está entrando na justiça porque você quer. Então, as taxas governamentais, eu não vejo problema nenhum nisso. Você vai registrar uma escritura no cartório, a mesma coisa que você registrar uma escritura num site de blockchains. Então, ou seja, você vai estar usando um serviço, você vai pagar um preço. Você
dizer que é obrigado a usar imposto simplesmente porque votaram e te obrigaram a isso é uma violência sem sentido. E como você bem disse, vamos supor que por hipótese, lá no início do Brasil, em, sei lá, 1824, 1822, quando o país surgiu, todas as pessoas do Brasil tivessem, sei lá, assinado o contrato social. Opa. Não interessa, porque o fato de de alguém no passado ter aceito isso não implica que você aceitou. E mesmo você, se você tiver aceitado o contrato social, sei lá, 20 anos atrás, isso não quer dizer que você aceite hoje. Você não tem é o que se chama de inalienabilidade de direitos. Você não pode comprometer o seu julgamento futuro, as suas escolhas futuras. Eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso em breve, com mais detalhes. André? Bom, Peter, você fala geralmente em alguns dos seus vídeos, não lembro quais exatamente, você fala que, por exemplo, o anarcapitalismo, ele surgirá, por exemplo, daqui a 20 ou 30 anos. Eu gostaria que você comentasse quais fatores, critérios ou crenças que você tem para que você considere que realmente o anarcapitalismo ele possa surgir daqui um prazo, digamos, a médio prazo, vamos colocar assim dessa forma. Porque, assim, eu acho que o anarcapitalismo provavelmente ele vai surgir algo mais a longo prazo, ou algo que vai levar, por exemplo, talvez, sei lá, 50 anos, 60 anos, talvez eu nem sei se eu vou ficar vivo para ver uma possível anarquia de decado, enfim, eu queria que você comentasse sobre isso e os fatores que levam a crer nisso. Bom, eu expliquei isso um pouco nos vídeos, mas deixa eu falar um pouco mais sobre isso aqui. Como eu falei, né, houve uma época em que o Estado era algo necessário. Então, realmente, não é dizer que o Estado sempre foi desnecessário. Ele se tornou desnecessário agora, devido ao barateamento do custo da informação. E o que acontece é o seguinte, a minha visão é que hoje a gente já tem todos os elementos necessários para vivermos sem Estado. A gente já tem moeda que não é estatal, já temos tribunais arbitrais que não são estatais, já temos diversos meios de resolução de conflito na internet, formas de garantir a propriedade, enfim, tudo que você precisa para viver sem o Estado já existe hoje. Por que não vivemos no anarcocapitalismo neste momento? É uma questão cultural, né? As pessoas estão acostumadas a viver de uma determinada forma e, evidentemente, que isso leva um tempo. É difícil ensinar macaco velho truque novo, né? E o que vai acontecer é o seguinte, 20 a 30 anos é mais ou menos o decurso de uma geração humana. Então, por isso que eu digo, quem está nascendo hoje vai viver no anarcocapitalismo daqui a 30 anos, porque vai estar entrando num mundo em que não precisa do Estado, ele vai perceber que, poxa, não há nenhum sentido em você usar moeda estatal, que é refém de políticos, não há sentido algum de você usar táxi se você tem empresas de Uber, esse tipo de coisa, de carona solidária, né, de carona compartilhada. E a tendência disso é só crescer. A minha visão é que esses controles estatais todos de qualidade vão todos migrar para aplicativos, sites, enfim. Então, Peter, eu queria saber uma coisa que eu acho muito interessante, a maneira como você constrói os vídeos. Uhum. Tem uma equipe, como você faz a elaboração desses vídeos? Bom, eu tenho um grupo, né, de amigos no Facebook, que a gente discute algumas ideias antes de cada vídeo. Geralmente eu escrevo um script. Eu faço isso porque eu também dou aula, então eu tenho esse costume de fazer as coisas muito certinhas, pode dizer que eu tenho um toque, uma leve tendência a ter toque, né? Então eu faço o vídeo tudo direitinho, escrevo o script, tudo do que eu vou falar antes, submeto para o grupo, eventualmente o grupo dá sugestões, pede para alterar alguma coisa, a gente conversa um pouco sobre alguns parágrafos, daí eu faço a gravação do vídeo, ou seja, eu leio o script, né, faço a leitura do script, gravando no Audacity, e depois, com base na trilha sonora, no vídeo, no som gravado, eu vou incluindo as imagens, né. A maior parte eu pego vídeos do YouTube mesmo, ou pego, faço alguma apresentaçãozinha em PowerPoint, alguma coisa mais elaborada eu faço no Photoshop, mas o grosso é isso, é vídeo do YouTube e apresentação do PowerPoint.
Na verdade, o processo assim, é bem rápido. Eu faço um vídeo daqueles em um dia. Assim, bom, rápido. Eu vejo que eu queria fazer o canal de uma forma que aliasse duas coisas. Primeiro, como eu expliquei para vocês, eu não quero colocar o meu rosto nisso daí, o meu nome profissional, em virtude de uma série de problemas. E também porque eu vejo que tem muitos canais anarcocapitalistas ou libertários com um estilo facecam. Right? Veja, é um estilo legal, eu gosto de assistir, tem vários canais desses que eu assisto Rafael Lima, assisto o Alexandre Porto, enfim, a Hof Girl, mas eu acho que é um canal, é um formato que cansa um pouquinho, né? A pessoa que quer ver um assunto interessante, um assunto mais longo, fica um pouco cansativo ver a face da pessoa explicando aquele assunto, né? Mas certamente é uma maneira mais rápida de fazer. O meu modo é mais lento, eu levo um dia para fazer isso. Sim, entendo. É basicamente isso que eu tô tentando fazer aqui no canal agora. Eu já meio que dei uma saturada em fazer facecam, eu quero fazer um conteúdo mais profissional com imagens, essas coisas. É trabalhoso, né? É bem trabalhoso, mas compensa bastante. Dá um certo trabalho, você leva um tempinho, né? Eu só não produzo mais vídeos porque realmente eu tenho uma série de compromissos profissionais, então eu não posso me dedicar ao canal de uma forma direta, né? Além disso, a ideia do canal é só divulgação. Eu não monetizo o canal e não pretendo monetizar no futuro. Lógico que as contribuições, eu tenho um Patreon, tenho um Apoia-se, tenho um endereço de Bitcoin lá no canal, vocês podem ver lá, quem quiser ajudar e contribuir é sempre bem-vindo. Esse microfone que eu estou usando agora... Esse microfone que eu estou usando agora, eu comprei com contribuições do pessoal ao canal, mas a minha ideia não é ganhar dinheiro com isso, é só realmente ter o custo, né, coberto. Desculpa, Ronaldo, eu acho que eu te cortei. Então, nós vamos deixar os links do Apoia-se, o link do seu canal, do vídeo pro pessoal, viu? Então não se preocupe com isso. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Pode ficar tranquilo com isso aí. Peter, deixa eu perguntar uma coisa. De onde veio a ideia ou a iniciativa de você fazer o canal? Você querer divulgar o libertarianismo, o anarcocapitalismo? Por que você quis fazer um canal sobre isso? Então, esse ano eu comecei a participar mais ativamente dos grupos do Facebook, Libertarianismo, Libertários do Brasil, vários grupos de anarcocapitalismo lá, né? E eu comecei a reparar que surgiam muitas dúvidas, que era a mesma coisa sendo perguntada por várias pessoas. E aí você fica num dilema, porque para quem vai explicar aquilo, fica um pouco chato, né? Porque você já explicou aquilo trocentas vezes e vai explicar de novo para a pessoa, e você acaba explicando meio de qualquer jeito, porque já é uma coisa chata para você. Aí eu pensei, poxa, seria legal se eu tivesse um videozinho explicando determinada coisa. E um ponto que sempre levantavam era isso. Ah, mas anarcocapitalismo é uma utopia. Anarcocapitalismo nunca vai acontecer. E surgiu, aí eu tive essa ideia, eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Eu vou explicar por que eu acho que não, anarcocapitalismo não é utopia não, é uma coisa bem real, é uma coisa que certamente vai acontecer no futuro. E eu gravei o primeiro vídeo. O primeiro vídeo, lógico, tá cheio de erros, o som tá terrível, a música tá alta. Né? Vocês fazem isso, vocês sabem como é que é. A gente leva um tempo até aprender a fazer a coisa, né? Afinar a coisa bonitinho leva tempo. Exatamente. Mas já foi um vídeo mais ou menos no esquema que eu queria, sem facecam, só apresentando as ideias e coisa e tal. Eu aproveitei que alguns dias antes eu tinha recebido uma... Eu também tenho vários sites, tá, na internet, eu faço sistemas também para diversas áreas. Então eu tinha recebido um comunicado de uma empresa de registrar, né, que é uma empresa de registro de domínios lá de fora, que o domínio .su estava disponível para registro agora. O domínio .su é da Soviet Union, né, da União Soviética. A internet surgiu nos anos 90. Quando ela surgiu, a União Soviética tinha acabado de cair, né? Ela caiu em 1992, 93, sei lá. 91. 91, isso. Então, quando a internet surgiu, ela tinha caído, mas assim, o pessoal ficou naquela dúvida, será que ela vai voltar a existir, né? Eles, por bem, optaram por reservar o sufixo .su para a União Soviética. Como ela não ressurgiu, esse sufixo ficou enterrado aí esse tempo todo na história, até que, recentemente, a Rússia, né, adquiriu, não sei como, direitos sobre ele, e colocou à disposição para quem quisesse registrar.
E o que é bom quando você tem um novo sufixo, né, da internet liberado, é porque você consegue registrar nomes pequenos, né? Se você tentar registrar ancap.com, por exemplo, você não consegue, já tem milhares de pessoas até na fila para registrar isso, se quiser, todas as possíveis extensões. E no caso, o ancap.sul estava disponível, eu fiz o registro, né? E aí, poxa, juntou as duas coisas, eu falei, pô, vou fazer o canal, vou fazer uma experiência, vou fazer um videozinho, vamos ver como é que vai ser a reação do pessoal. E a reação foi muito boa, o pessoal gostou do primeiro vídeo, né? E daí incentivou a continuar produzindo coisa. Assim. Naldo, quer fazer alguma pergunta? Ah, sim, quero sim. Tá me ouvindo? Estamos sim. Sim. Ah, tá. Então, bom, Peter, eu queria saber uma coisa muito interessante, assim, que eu vejo as pessoas, tem uma divergência muito grande no meio libertário. O seguinte, por exemplo, nós temos a Venezuela e nós temos Mônaco. E para algumas pessoas tem a vertente de que nós vamos precisar falir o Estado e deixá-lo uma maneira que seja totalmente caótica para que possa surgir então uma anarquia capitalista. Outros acreditam que é mais possível derrubar o Estado através de um país pequeno, um país que já seja ultraliberal. O que você poderia dizer sobre isso? Olha, eu acho que as duas alternativas são alternativas válidas, tá? É muito complicado prever o futuro, né? Assim, a gente prevê a tendência, como eu falei, que é a tendência do anarcocapitalismo crescer e do Estado, como é hoje, sumir. Mas é muito complicado prever exatamente o que vai acontecer. Eu acho que hoje, no momento que a gente está hoje, o Estado ainda está muito forte. Se alguém, por exemplo, pegar uma área, como fez o VIT lá na Sérvia, né? Demarcou a áreazinha, a Sérvia foi lá e disse, não, você não pode entrar na sua área. O Estado ainda está muito forte. O que eu acho que vai acontecer é, à medida que as transações migrarem cada vez mais para o Bitcoin, e com isso elas vão ficar impossíveis de serem rastreadas pelo governo, à medida que as empresas virarem mais empresas tipo Uber, Airbnb, em que na verdade não tem uma grande empresa, não tem um prédio enorme com um monte de gente lá, o que tem é uma salinha com meia dúzia de programadores e o resto da empresa todo no mundo todo. À medida que as coisas vão crescendo nesse sentido, cada vez é mais difícil do governo tributar as pessoas. E isso junta com o fato de que, no momento que alguma coisa não é necessária, ela vira um custo, tá? Um custo morto. E, naturalmente, as pessoas vão começar a fazer cada vez mais agorismo, ou seja, vão passar a evitar se envolver com o Estado, vão usar menos os serviços estatais, porque esses serviços são ruins, e vão passar a pagar menos impostos, porque o imposto não reverte em nada. Então, isso vai ser um processo de enfraquecimento do Estado. O Estado vai ter cada vez menos dinheiro, menos capacidade de fazer coisas. Tem alguns amigos meus que mencionaram até que, poxa, o Rio de Janeiro, então, já está quase lá, né? Mas eu acho que não. Essa crise do Rio de Janeiro é uma crise séria que está vivendo o Estado aqui. Desculpe. É uma crise séria que está vivendo o Estado aqui, mas certamente ela vai ser superada do mesmo jeito que foi superada as outras crises anteriores. Eles vão aumentar os impostos, não vai ter jeito, né? E vai ser superada essa crise. O que vai acontecer eu espero que cada vez menos o Estado cresça. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai perdendo força, ele vai diminuir de importância na vida das pessoas. Num determinado momento, quando o Estado estiver suficientemente fraco, aí a opção que você tiver vai ser a que vai valer, entendeu? Você pode pegar uma área e demarcar e dizer que é um capistão, simplesmente ignorar o Estado, não pagar mais imposto, não fazer mais nada. Aí qualquer uma dessas soluções é uma solução possível para a gente chegar ao anarcocapitalismo. André? Peter, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente tá vivendo agora uma onda, né, vamos colocar assim, direita, né, tanto os liberais, tanto os conservadores estão surgindo cada vez mais, estão aparecendo, estão divulgando suas ideias, o que é bom, o que é positivo, que ambos, de certa forma, lutam pela diminuição do Estado. Eu gostaria de comentar para você, você acha que o Brasil ele pode chegar a ser um país mais liberal, digamos assim, a um curto prazo ou médio, ou é algo que só a longo prazo o Brasil pode chegar a um nível de, quem sabe, não, sei lá, por exemplo, de uma
de uma Estônia da vida, um país, por exemplo, sei lá, por exemplo, Hong Kong, Liechtenstein, esses países que geralmente são mais liberais, onde você tem uma liberdade econômica, social bastante alta. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu vejo que o Brasil ele tem uma cultura socialista assim, muito arraigada, né? Não é difícil de ver que a população em geral, você ainda tem muita gente com essa visão. Mas isso contrasta, na verdade, com essa visão paternalista do Estado, que eu digo, que o Estado deve cuidar da saúde, deve cuidar da educação, esse tipo de coisa. Mas isso contrasta, por outro lado, com a visão da maioria dos brasileiros, que, na verdade, se você parar para olhar, eles são de direita. Assim, o grosso do povo que você conhece na rua, que você faz algum serviço, conversa com alguém, o grosso das pessoas é de direita, assim, no sentido que eles querem trabalhar, querem ganhar dinheiro trabalhando, querem menos impostos, querem mais produtos, melhores serviços. Ninguém quer participar de um movimento comunista para implementar o comunismo aqui. Eu acho que essa é a questão, entendeu? Culturalmente o brasileiro é de direita, ele não é de esquerda, ele tem só essa tendência ao paternalismo estatal, a achar que depende do Estado para fazer alguma coisa. Eu não sei se o país conseguiria chegar, porque o que acontece? O Brasil sofre de uma outra coisa também, que é o fato da estrutura contínua, né? A maior parte dos países que tem um grau alto de liberdade tiveram rupturas no seu país, rupturas de verdade, né? Por exemplo, os Estados Unidos mandou embora todos os ingleses que estavam... Pessoal? A arquitetura, toda a estrutura do governo brasileiro ficou a mesma. Quando se declarou a República, a mesma coisa. Ou seja, o Estado brasileiro é um mastodonte político que vem desde a época de 1500, sei lá. E ele vem só nesse negócio de acumular gastos, acumular poder sobre a sociedade. É uma ilusão que as pessoas têm, às vezes, achar que mudar o político lá em cima, ou o presidente, vai mudar alguma coisa. É lógico que pode trazer mudanças, mas... o grosso do governo é o funcionário público, é a estrutura que está por trás, que o político chega lá comandando, mas na verdade tem toda uma estrutura por trás que o político, se ele quiser, ele não consegue mudar. Então, é lógico, até um ponto que eu sempre falo nos grupos, eu sou a favor de votar, de escolher o cara menos libertário, o cara mais libertário, o cara menos estatista. Mas é lógico, essa pessoa, mesmo que a gente elegesse um anarcocapitalista hoje para presidente do Brasil, o cara não teria como virar lá e mandar, não, então agora cancela isso daí, fecha a conta. Não existe isso. Tem toda uma força do governo por trás que realmente é uma realidade. Então, talvez a gente possa chegar no nível do Chile. Talvez. Assim, muito boa vontade. Eu não vejo mais do que isso, assim, em nível de liberalismo econômico. Não vejo o Brasil... eu imagino que a sua pergunta foi na escolha do governo de querer ser mais liberal. Ele não passaria disso. O que vai acontecer, como eu disse, é que o governo vai perder a capacidade de escolher, ele vai ser atropelado pelos fatos. E aí, realmente, é que vai abrir o espaço para o anarcocapitalismo. Então... Tá me ouvindo? Tudo bem aí com o áudio? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Bom, eu queria perguntar uma coisa interessante. Por exemplo, existem algumas iniciativas anarcocapitalistas pelo mundo e existem algumas no Brasil. O Renato Furtado tem um projeto do Projeto Oasis, tem um projeto também aqui no Pará, que eu não sei o nome ao certo ainda, mas... tem bastante iniciativa nesse sentido. Como você está vendo essas iniciativas, tanto mundiais e como no Brasil? Olha, eu acho ótimo, tá? Como eu falei, isso é uma luta de longo prazo. Eu tenho certeza que nenhum deles... Pessoal? Porque não é necessário que as pessoas concordem com a narrativa. Peter? Oi? Cortou o seu áudio um minutinho. Deu uma cortada no áudio aqui, cara. Você pode repetir, por gentileza? Deu acho que uns 7 segundos Sim. assim de sorte.
Ok, vou repetir então. Como eu estava dizendo, essas iniciativas todas são muito bacanas, são muito legais, mas veja, ninguém espera com isso chegar ao anarcocapitalismo diretamente. A ideia justamente é uma briga de longo prazo. Você divulga as ideias, você mostra para todos que é uma coisa viável você não ter o governo. E nesse sentido eu acho muito válido. Tanto as iniciativas brasileiras quanto as lá de fora são muito bacanas. E eu tenho que dizer, cara, eu converso muito com o pessoal lá de fora, eu vejo que as iniciativas aqui no Brasil são muito boas. A gente não está atrás de ninguém nesse aspecto. Isso, inclusive, assim, vendo sobre o aspecto do nosso povo, né, da nossa cultura, é uma chance que a gente tem de realmente dar um passo além de ser uma cultura dominante por ter esse negócio, por chegar primeiro no anarcocapitalismo. Se você reparar os vários blogs que você tem lá fora, coisa e tal, você vê muita gente com isso, mas você vê gente, principalmente ainda, muito ligada à direita, muito ligada àquela coisa conservadora, né? Então, são bacanas também, tem vários movimentos lá fora que são muito legais, mas os brasileiros estão de parabéns, realmente são excelentes. Tanto acho que aqui já tem sites, dados que mostram que acho que o Brasil é onde tem maior concentração de ANCAPs no mundo, né? Acho que até superou os americanos. Na verdade, assim, veja, isso tem dois lados, né? Um lado é que é verdade que tem muita gente que tá nisso aí porque é meio que uma moda, né? O cara achou legal e embarcou nisso. Tem isso sim, se você participar dos grupos de anarcocapitalismo, você vai ver que tem muita gente que não tem nem ideia do que é o anarcocapitalismo. Mas isso é uma coisa boa. O fato de ter essa moda, do pessoal estar gostando disso, estar se interessando, né, é uma coisa positiva. E significa também que a divulgação feita pelos vários canais aí, pelos vários iniciativas, está funcionando, porque as pessoas estão aprendendo sobre isso. Né? Ninguém abraça uma teoria desse porte sem, pelo menos, se sentir confortável com as coisas que estão lá, né? Com as ideias que ela define. Então, eu queria fazer um adendo aqui, uma coisa muito interessante também, assim, nesse sentido de como funciona um sistema anarcocapitalista, como seria um sistema de tribunais privados. Não que a gente não tenha debatido isso exaustivamente em vídeos, mas vira e mexe eu vejo as pessoas falarem da possibilidade de um monopólio de uma empresa grande sobre os tribunais de uma região. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, assim, de uma forma mais resumida, por que isso não aconteceria e, principalmente, como você é advogado, quais os elementos que um possível sistema de justiça anarcocapitalista teria para evitar isso? Veja, o fato de surgir um monopólio ou não, existem dois tipos de monopólio, tá? Eu até falo isso no vídeo sobre monopólios e oligopólios. O monopólio, quando ele porque uma empresa é muito boa, por exemplo, o Google, né? O Google é uma empresa excelente, então ele tem basicamente um monopólio de busca, mas é um monopólio porque ele tem uma qualidade. Se por um acaso, entre os tribunais privados que surgir um monopólio desse tipo, determinado tribunal privado é o mais usado porque é o melhor deles, isso não tem problema nenhum. A questão toda, o importante é que o mercado se regula, ou seja, no momento que esse tribunal começar a tomar decisões que favoreçam determinada parte, ou tomar decisões que não agradem a seus clientes, ele naturalmente vai perder mercado para outros tribunais. A ideia do tribunal privado, todo mundo já sabe disso, mas é que basicamente as duas partes precisam aceitar o tribunal antes do julgamento da ação. Elas podem aceitar isso num contrato prévio, no momento que assinam um contrato, elas já escolhem esse tribunal, ou no caso de casamento, que é muito comum, assim, o ideal é que no casamento as pessoas já digam lá, olha, no momento que eu resolvi casar, a gente já bota aqui que problemas nesse casamento vai ser no tribunal X. E veja, como a escolha voluntária das pessoas, tribunais que privilegiem, por exemplo, um tribunal que privilegie muito o patrão e não o funcionário, ele vai à falência, porque funcionário nenhum vai aceitar. E, por outro lado, se o tribunal privilegiar muito o trabalhador e não o empregador, também vai à falência, porque o empregador não vai aceitar. Então, você tendo esse requisito de que as duas partes têm que aceitar o mesmo tribunal, o resto do mercado se regula.
Entendo. André? Peter, deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria que você fizesse uma análise das leis e, por exemplo, dos códigos, por exemplo, trabalhistas que a gente tem no Brasil hoje. Aqui praticamente se tornou rotina você vê leis praticamente que são crimes sem vítima, né? Que existe um crime sem vítima, e leis trabalhistas que mais atrapalham a vida do trabalhador que ajudam. Eu queria que você comentasse sobre isso. Essa questão das leis trabalhistas no Brasil realmente é um absurdo completo. Se você pegar a CLT inteira e fizer as contas, você tem uma parte que só atrapalha um pouquinho e alguma coisa que atrapalha muito, né? Então, por exemplo, você tem coisas como férias e 13º, obrigatoriedade disso, que, em tese, não fazem diferença nenhuma para o trabalhador, porque se você parar para pensar, o salário dele no ano é fixo, ou seja, o que ele ganha é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Então, só que essas coisas, o fato de elas serem fixas, de elas serem obrigatórias, de não haver a possibilidade de negociar esse tipo de coisa, você diminui sempre a capacidade do empregado. O empregador, para ele, não faz diferença. O empregado é que perde a capacidade de negociar. Porque, por exemplo, isso é uma coisa muito comum que eu já vivi, do pessoal que quer vender férias. O cara está apertado, está precisando de dinheiro, e fala, pô, olha só, eu vendo as minhas férias, não, pode achar que eu não vou entrar na justiça, não. Só que o patrão não pode aceitar isso, porque se ele aceitar isso, o empregado vai vender as férias, lógico, vai receber o dinheiro, e depois acaba entrando na justiça mesmo. Então isso só prejudica o empregado, né? Em direito trabalhista, o pessoal tem uma visão, tem um ditado que eu acho que é a coisa mais triste do mundo, que é o seguinte: patrão bonzinho só se ferra. Isso Se você quer ter empregado CLT na sua empresa. Oi. Oi? Olá, Peter. Peter? Acho que o áudio dele cortou. Chefe, caramba, meu irmão bateu com o carro, eu preciso de dinheiro, Oi, Peter. Coordenado. Peter. Só repete o... Stop. Wait, era... Peter, tá aí, deu uma cortada de novo. Cara. Seu áudio tá cortando. Você só pode voltar isso, só um quando você começou a história. Sobre a parte que o patrão bonzinho só se ferra. Você pode comentar isso novamente, por gentileza? Então, é porque as leis trabalhistas no Brasil, elas foram criadas com essa ideia de sempre privilegiar o empregado, né? Só que isso é uma visão besta, porque no final das contas, o empregado está vendendo o serviço dele no mercado. No momento que você engessa a capacidade dele de negociar, você sempre atrapalha ele. E se o patrão resolve ser bonzinho, por exemplo, adiantar um dinheiro para o empregado, vamos supor, o empregado teve um acidente em casa, precisa de dinheiro agora, vira para o patrão e fala, poxa, me empresta o meu ordenado do mês que vem. Se o patrão fizer isso, ele está abrindo um precedente que depois pode ser usado na justiça contra ele. Então, ou seja, a CLT, pela forma como ela foi montada, ela praticamente impede você de ser um patrão de gente boa. Você não pode fazer isso. Bom, isso são algumas coisas, né? Que, como eu falei, férias, 13º, que são coisas que basicamente só atrapalham, mas não atrapalham muito. Tem um outro nível, que é a questão, por exemplo, do imposto sindical e do FGTS, que aí é um absurdo completo, né? E realmente é uma coisa que, não sei se alguém ainda acha que FGTS é um direito do trabalhador. Não é, pô, é um imposto. E é um imposto caro, né? Uma aplicação que rende menos do que a inflação é imposto. Você acha que o pessoal que escuta tanto, por exemplo, o Arthur do canal Mamãe já deve ter sacado, né, essa altura do campeonato, que a FGTS praticamente é um roubo, né? Não Sim, tem exatamente. outra explicação. Exatamente. O problema da FGTS é que a pessoa ficou com aquela impressão de que quando ela foi demitida no passado, ela recebeu aquela grana, que aquela grana foi uma coisa que ajudou ela, né? Só que, gente, isso é uma besteira, porque essa grana foi tirada mês a mês do seu salário durante esse tempo todo. Se você tivesse recebido essa grana mês a mês, tivesse colocado no investimento, você teria muito mais dinheiro do que aquele FGTS que você recebeu no final. Então, assim, é totalmente sem sentido. É um imposto. Sim, e não vai acabar. Não vai acabar por quê? Porque o governo quer isso. É dinheiro para o governo, é imposto para ele, né? Dá mais poder também para o governo e para as pessoas que... Exatamente. E, Peter, sobre a Constituição, cara, eu já li a boa parte da Constituição e já muito do que eu li, eu encontrei praticamente aquele estatismo, socialismo puro. É aquela coisa, por exemplo, da propriedade ter função social,
entre outras coisas que são meio absurdas também. Que você comentasse quais pontos da Constituição você considera mais absurdos e por que a Constituição acaba prejudicando principalmente a população pelo fato dela ter, pelos supostos direitos que ela dá à população, acabar se transformando em tributos para ela. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Bom, a gente teve, na verdade, uma infelicidade enorme que a nossa Constituição foi feita em 88, né? Veja, até a queda do Muro de Berlim, que foi em 89, até o desmanche completo da União Soviética em 91, coisa e tal, ainda havia no mundo todo uma visão de que, tipo o que o pessoal tem de Cuba hoje, sabe? Que fala assim, não, que a educação lá de Cuba, Cuba é uma porcaria, mas a educação todo mundo tem educação, todo mundo tem saúde, não sei o que lá. É mentira. Com que dado, né? Com que dado eles têm isso? É mentira, porque, exatamente, eles escondem isso. Como eles escondiam da União Soviética na época. Mas naquela época, em 88, ainda havia essa visão de que a União Soviética era um sucesso. Entendeu? Ainda havia essa visão, eles exportavam essa ideia, exatamente o mesmo discurso de Cuba hoje. Então, naquela época, ainda havia essa visão de que talvez o comunismo fosse uma coisa viável, fosse uma coisa adequada para o Brasil. Então, eu tenho certeza que se a nossa Constituição fosse feita, sei lá, em 94, ao invés de ser feita em 88, teria tido um tom totalmente diferente, porque hoje em dia, na boa, ninguém mais leva a sério o comunismo, tá? Tem lá os fanáticos, né? Mas fanático tem qualquer coisa. A Constituição brasileira ela tem vários absurdos. Um você já citou, essa questão da função social da propriedade, que é uma coisa totalmente sem sentido, e o que é pior, ela não há definição em lugar nenhum, nem da Constituição, nem de lei suplementar, lei complementar, leis ordinárias, nada do que seria essa função social. Abre um precedente gigantesco, né, para qualquer tipo de líder. Por exemplo, chegar uma pessoa, um socialista da vida, um senagem da vida, ela fala que a função da propriedade privada é vocês trabalharem que nem escravo para mim e dar dinheiro para mim. Dando um exemplo assim, bem tosco, assim. Eu não tenho nenhum critério ali. Eu posso tirar uma conclusão da bunda para falar sobre. Isso é um absurdo completo. É um dos pontos da Constituição que são absurdos. O outro é a questão do excesso de direitos. Veja, tem alguns direitos ali na Constituição que faz até sentido. Se eu fosse assinar contrato com uma empresa, com uma agência privada de leis privadas, eu ia fazer questão de alguns pontos. Devido ao processo legal é uma coisa importante, você tem que... Às vezes eu vejo as pessoas assim, não, ladrão tem que matar mesmo. Gente, calma, porque essa coisa, você tem um risco disso aí, você não sabe se o cara é ladrão mesmo. Algum dia podem te acusar de ser ladrão, sem você ter feito nada. Imagina, não pode, tem que ter devido processo legal, é muito importante isso. Mas a maior parte das coisas que tem lá é um absurdo completo. Principalmente no artigo 7º, que é quando fala dos direitos sociais, que aí entra toda aquela parte da direito a sindicato, direito a salário. O salário no Brasil não pode diminuir, o que causa demissão, evidentemente, porque você tem uma crise como essa atual. Se fosse uma coisa aberta, eu tenho certeza que muita gente preferia receber menos, ter um salário reduzido, mas continuar empregado. Mas o que acontece? Hoje a Constituição proíbe isso. Então você tem que demitir o funcionário. Você não consegue manter ele, não consegue diminuir o salário dele. E a coisa continua mais para frente, né? A nossa parte, eu acho que o pior em termos de Constituição é a parte tributária brasileira, que realmente é um inferno completo, né? Você começa lá com os artigos lá de tributação, de tributos, com um absurdo da contribuição. A contribuição é uma coisa totalmente sem sentido. Eu não sei se eu vou ficar muito técnico aqui, eu não queria ser muito técnico nesse aspecto, mas você tem alguns tipos de tributos, né? O imposto você conhece, coisa e tal, e é uma coisa muito ruim. Pelo imposto ser ruim, desde a época da Magna Carta do rei João lá na Inglaterra, que existe um negócio que diz, olha, o imposto é uma coisa ruim. O governo só pode criar novos impostos, aumentar impostos, no ano seguinte, com espaço de tantos meses. Isso é uma proteção das pessoas, porque o governo não vai, na hora que der na telha dele, criar um imposto do nada. Bom, o que o governo brasileiro fez? Criou um troço chamado contribuição. Que é o quê? É em tudo igual ao imposto. Só que como não tem o nome imposto, não está sujeito a esse princípio. E ele fez isso, adivinha por quê? Porque estava sem dinheiro, precisava criar um imposto na hora, criou um imposto e começou a valer imediatamente. Isso foi em... agora não estou lembrado se foi 94...
Não, 94 já foi o Plano Real, isso foi antes um pouquinho. Foi na época que teve o choque do petróleo. Não, isso foi antes da Constituição ainda. Mas então, criou-se essa figura de um imposto que não obedece à anuidade. Caramba, isso é totalmente sem sentido. A anuidade existe porque imposto é uma coisa ruim e, no mínimo, né, o que a Constituição diz é que tem que preservar a população de governos que explorem ela excessivamente. Só que aí o governo vai e ignora essa parca, essa centelha de proteção que tem lá, ele joga fora. Peter, então, eu queria, você citou um pouco do sistema penal, coisa que há muito tempo eu queria perguntar, eu sei que você não é da área criminal, mas, assim, por que o Brasil tem tantos indultos? Tem saída para presos em Dia das Mães, na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, etc, etc, etc. E vários desses presidiários acabam saindo de forma absurda. E o nível de criminalidade nas cidades onde eles saem é impressionante. Tanto que em cidades com mais presídios tentam inclusive viajar, sair da situação, porque é impressionante, assim. Você conhece algum outro país que tenha isso? Como é que é isso no Brasil? Podia explicar isso pra gente? Olha, como eu disse, eu não sou dessa área, então eu não conheço muitos países, não sei como é que é a legislação penal em outros países. O que eu digo para você é o seguinte, eu até expliquei isso no vídeo, Quem Precisa de Polícia. O direito penal ele é todo baseado na ideia de que é preciso dar uma satisfação para a sociedade. Se alguém comete um crime, você quer evitar a autotutela, quer evitar linchamento, só isso. O governo só quer deixar a sociedade calma, ele não faz questão alguma de realmente diminuir criminalidade, essas coisas, isso é besteira para ele. Então, o que ele faz? Ele inventa esse troço todo de cadeia, bota lá na Constituição, a matar vai ser não sei quantos anos de cadeia, na verdade. Mas, cara, na prática, o governo não quer botar o cara na cadeia porque não serve para nada para ele, entendeu? É custo para o governo e ele não ganha nada com isso. Lembra, o governo não faz questão de baixar a criminalidade. Tudo que ele quer é dar uma satisfação popular. Esse é o espírito do direito penal em qualquer lugar do mundo. Então o que o governo faz? Ele prende, né, diz lá, o cara foi homicídio, 12 anos, sei lá. Mas, cara, se a pessoa foi presa hoje, tem milhares de dispositivos para tirá-la da cadeia. De maneiras legais, tá? Nem para ela fugir, não. Por exemplo, a condicional ele sai com 1/6 da pena já. Se for crime hediondo, 3/5, né? Se não me engano, 2/5, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, ele sai muito rápido. O cara cumpre da pena uma fração pequena. Você pode ver esse pessoal da Lava Jato, já tem gente saindo aí, que foi preso outro dia lá por lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Os primeiros condenados, o Alberto Youssef, coisa e tal, já está saindo. Ah, e ele está saindo porque fez delação premiada? Também. Mas porque tem uma série de outros benefícios que te garante progressão de regime, tem um monte de coisa para tirar o cara da cadeia. Essa é a visão que eu tenho, entendeu? Tanto que eu falei no meu vídeo sobre a polícia que eu acho que está na hora de juntar direito penal e direito civil. Eu vejo no Capistão, eu acho pouco provável que alguém esteja disposto a pagar para botar alguém na cadeia. O que você vai querer é a reparação financeira daquilo. É uma outra coisa que eu queria te perguntar. No meio desses absurdos, por exemplo, a Suzane von Richthofen saiu no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Uma coisa assim. Pois é, mas a lei é essa, né? Isso, nesse ponto, assim, você não pode criticar o juiz, porque ele é obrigado a dar esse. Aliás, isso é uma outra coisa. As pessoas têm a impressão de que o juiz ele escolhe liberar o preso por essas. Mas na verdade ele não escolhe. Pela lei, ele é obrigado a dar o benefício naquele caso, né? O que é ruim é a lei, não é o juiz que liberou o cara, né? Mas a gente tem que entender. Exatamente. Sim. Mas falando nesse caso de lei de juiz, por exemplo, leis ruins acabam dando precedentes para, por exemplo, o juiz ou grupo político acabam se utilizando delas para cometerem ações nocivas contra pessoas. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Marco Civil da Internet. Você vê vários casos, juízes lá do Piauí, do Acre, ou do Diabo A4, utilizando recursos
do Marco Civil da Internet para conseguir bloquear serviços de aplicativo, de internet aqui no Brasil. O caso mais recente foi o caso também do WhatsApp, que já caiu aqui no Brasil várias vezes. Como você vê essa questão, por exemplo, de leis ruins serem também utilizadas por juízes, pessoas que acabam utilizando de uma maneira bastante nociva com as pessoas? Como você vê esse tipo de caso? Tem um princípio disso, né, que qualquer lei ela é ruim. Assim, algumas leis, o efeito dela acaba sendo vantajoso, mas o ideal é que não tivesse lei nenhuma. Isso é um princípio legal, realmente. Toda lei, ela impede coisas, ela dificulta alguma coisa. Nesse caso particular, eu acho que já entra num ponto, mas nesse caso particular do Marco Civil da Internet, entra num outro ponto, que é o governo do PT ele estava seguindo a cartilha do bolivarianismo no Brasil, né? Quando ele aprovou o Marco Civil da Internet, a ideia realmente era censura, eu não tenho dúvida disso. Felizmente ele não tem, não está uma coisa muito clara ali, ou seja, os deputados acabaram dando uma aliviada na coisa, mas a ideia original era essa. Vocês lembram que no início do segundo mandato da Dilma, falava-se abertamente de controle social da mídia, alguma coisa assim. Sim, você tem várias declarações. Era censura, eles queriam seguir a cartilha dos bolivarianos, lá do Hugo Chávez e coisa e tal. Então eu vejo o Marco Civil da Internet dessa forma. É isso, é uma coisa totalmente nociva, não tem necessidade nenhuma, preferia que não existisse. Regulamentação de qualquer coisa, para mim, bom, você tem dois frames de comparação aí, né? Uma coisa é você pensar no que seria o ideal, que é realmente não ter regulamentação de nada. Considerando que o governo nunca vai chegar nesse ponto, você até pode ter algumas regulamentações, você pode até imaginar o governo fazendo algumas boas regulamentações. Mas, cara, é o tipo da coisa que é besteira, porque essas boas regulamentações que o governo poderia fazer seriam também as regulamentações que qualquer agência privada de fiscalização, de inspeção sanitária, etc., faria também, né? Então, o Marco Civil em si... A minha última pergunta agora, disso vai vir bate-bola com o André e comigo, que a gente faz sempre no finalzinho. Bom, a minha última pergunta tem muito mais a ver com a questão da divulgação do anarcapitalismo, da ideologia para as pessoas muito pobres. Porque a esquerda tomou o monopólio das virtudes. Então eles conseguem chegar num lugar e se dizer os salvadores da pátria. E se você chega com um papo muito liberal, se retraindo. Como você vê isso e como que a liberdade é positiva para as pessoas? É uma coisa boa. Isso é um grande desafio. Isso é o que eu vejo que é o grande desafio do liberalismo, do anarcocapitalismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. É mostrar que isso é bom para o pessoal mais humilde, pessoal que não tem internet, não vai, ou até tem internet, mas não é politizado, não tá acompanhando isso. Direito trabalhista é um caso clássico disso, né? Que você fala em cortar direito trabalhista, você ainda encontra muita resistência das pessoas, mas por incrível que pareça, eu vejo, por exemplo, que há caminhos para isso. Você conversar com as pessoas, como eu falei, você percebe que as pessoas têm instintivamente a visão da liberdade. Não é preciso você forçar muita coisa. Qual é o meu approach para isso, quando eu converso com as pessoas que não são libertárias ainda? Eu busco sempre evitar primeiro os pontos mais espinhosos, não vou falar de cara que, olha, eu sou a favor de corta a CLT e não tem mais nada, porque eu sei que isso vai gerar resistência. O ideal é você começar com o mais simples, comércio. Liberar comércio, permitir ambulante, isso é uma coisa que tem que permitir, não tem por que proibir ambulante. Como assim? Isso é o tipo de discurso que é liberal e tem eco na classe baixa, entendeu? Esse tipo de coisa é muito importante a gente explorar. André? Oi? Fazer o bate-bola? Pra gente encerrar? Bora, vamos fazer sim. Só pra deixar.
Então, a gente vai fazer a gente vai falar uma palavra ou uma frase para você. Eu gostaria que você também respondesse o que você acha sobre ou o que você pensa. Tudo bem? Ok. Tá certo. Bom, vamos lá. Brasil. É o meu grande adversário. TF. STF, ele tem tomado algumas decisões libertárias, não sei se vocês perceberam nos últimos anos, né? Mas ainda está longe, né? Ainda é um escravo do governo. Certo. Aborto. Eu sou radicalmente favorável, eu acho que a decisão é da mãe, a minha posição é a do Rothbard. China. A China é um caso clássico de comunismo, né? O cara realmente tem uma estrutura planificada lá. Eles abriram o comércio exterior, abriram a propriedade privada interna, mas a estrutura deles é muito ainda a União Soviética. Eles estão pior do que a gente. Veja, o país é rico, a população deles está pior do que a gente, o povo é que é pobre. Minarquia. É uma alternativa, certamente é melhor do que governo, mas eu temo o que é o conhecido, né, que todo governo tende a crescer. Então, se você fizer uma minarquia, nada garante que ela vai manter por muito tempo. Partido Novo. Mais uma vez, é um pessoal interessado, é uma visão interessante, eles têm propostas realmente no sentido de Estado menor. O partido em si não tem a visão anarcocapitalista, libertária, longe disso, mas talvez seja uma coisa, o Estado vai acabar daqui a 20 anos, mas ano que vem a gente tem que eleger alguém, né? Quem sabe uma pessoa menos estatista. Bolsonaro. Eu, na verdade, não tenho muita opinião sobre ele, eu não conheço muita coisa dele, é um cara que tem uma fama muito grande, mas, a meu ver, eu não conheço nenhuma lei dele particularmente impressionante ou interessante. Eu diria que o interessante dele é fazer o contraponto ao Jean Willis, né? Ou seja, você tem dois personagens meio caricatos que fazem um contraponto ao outro, ali da esquerda e da direita. Liberdade. É o objetivo de todos nós. Mises. Mises, a pessoa. O Mises, o instituto. Bom, Mises é o percussor desse negócio todo. Desculpa, não foi o percussor, mas foi o cara que realmente expandiu essa ideia do libertarianismo, né? Ele não era anarcocapitalista. Porque o anarcocapitalismo, o termo anarcocapitalista foi criado pelo Rothbard, ou seja, não existia esse termo ainda, mas se você lê a obra do Mises, é toda nesse sentido, da liberdade extrema, da falta de necessidade do governo. E olha que ele viveu numa época em que, como eu falei, você não tinha abundância de informação, então ainda há realmente coisas que o governo era importante para fazer. Talvez por isso ele tenha essa visão meio cuidadosa ainda de minarquismo e coisa e tal. Mas é excelente os livros dele, recomendo a todo mundo. Para finalizar aqui, o Estado é? O Estado é uma máfia. Totalmente ilegítimo. Precisa acabar rápido. Para ontem, de preferência. De preferência. Vai chegar lá. Vai demorar um tempinho, mas vamos chegar lá. Ok, então, Peter, vamos chegar lá. Aqui a sua Muito obrigado, Ricardo, aqui. aí, pela sua participação. Agradeço também a presença também do Naldo Correia aqui, que já é raro a gente estar fazendo vídeo juntos aqui, tem coisa para fazer, eu também tenho, é bem complicado. Bom, os links do canal do Peter está aqui na descrição, também o site dele também está aqui na descrição do vídeo. Também recomendo que você assista também, no caso, escute também os outros podcasts que a gente fez com o Paulo Denchuk e também com o Alexandre Fug, que também está bastante interessante e bem legal. Bom, agradeço também a presença do Peter aqui, do canal Capsul, um canal que eu gosto muito, meus canais preferidos aqui em relação a libertarianismo e anarcapitalismo. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Também agradeço também ao pessoal que ficou aqui acompanhando a gente até agora.
E é isso. Quer deixar uma mensagem de despedida aí, Peter? Pessoal, agradeço a oportunidade de vocês, é muito bacana o canal de vocês aí com as entrevistas, achei muito legal mesmo. Agradeço pela oportunidade e é isso aí, estamos todos juntos nessa luta para divulgar o anarcocapitalismo, para fazer essa ideia crescer cada vez mais. Muito obrigado. Ok, então. É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Beleza, então. Valeu, falou e até a próxima.